Olá, estamos dando início a mais um podcast Voz da Periferia. Esse canal de comunicação que tem o objetivo de estar trazendo aqui o que a gente tem de melhor. Geralmente as pessoas que vêm aqui são pessoas indicadas por alguém que diz: leva esses camaradas lá, leva esse pessoal lá que é bacana, esses caras são bons. E a gente vem aqui mostrar para você fazer a avaliação. Eu sempre acreditei e continuo acreditando que na periferia, a periferia é como se fosse uma mina ali, só tem várias pedras preciosas e que precisam ser lapidadas. E aí, a gente pede que você, que quer contribuir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa o seu like e vamos juntos aí. Quando você faz isso, mais pessoas estarão nos assistindo. Estamos começando mais um podcast Voz da Periferia. E hoje, com uma rapaziada bacana aqui, né? Nós vamos começar aqui do meu lado aqui, o Jonathan. Boa noite, Jonathan. Boa noite. Queria agradecer primeiramente a toda a equipe Voz da Periferia por essa oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme estar aqui, viu? Bacana, pra gente também é um prazer ter você aqui, camarada. Você tem quantos anos, Jonathan? 19 anos. 19 anos. Isso. De idade, né? De idade. O cara fala 19 anos, não, mas de Brasília, né? Não, mas você é de idade mesmo, né? De idade. Não ouvi. Foi solteiro, casado? Solteiro, casado. Bem solteiro. Hétero ou... não definiu ainda, ou tá ainda? Mais ou menos. Mas beleza, agora tem... Mas vamos passar aqui pro Francisco. Boa noite, beleza? Boa noite, Francisco, você também é um camarada novo, né, rapaz? Mais ou menos, né? E você nasceu aqui em Brasília? Nasci aqui em Brasília. Nasci de Francisco. Porque Francisco, esse nome o bota mais no interior, né? No interior do Francisco, né? Te chamam de Chico, não? Também Francisco, né, cara? Chico, Chiquinho, Chicão. Se você ficar famoso, né? Você já é famoso, então aí já passa a ser Chicão. É Chicão, é o Chicão. Lá no Nordeste tem um negócio seguinte, ó. Quando tem um casal, ó, aí a mulher às vezes é mais importante, por exemplo, Marinha, vamos supor. E a Marinha, que é a mais danada, mais ativa, aí diz, é o Chico de Marinha. Aí eles usam, né, para poder, como referência, ele cita a Marinha. Então, viu que quem manda é a Marinha na casa lá, né? Então... Mas é isso aí, cara. Um prazerzão falar contigo. O prazer é todo tem nosso, vocês né? Aqui. Do projeto Rap aí, tô falando aí, né? Você faz o quê? Então, eu sou professor de História, né? Da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Desde o ano de 2015 eu atuo dentro do sistema socioeducativo. E lá é o que a gente começou a utilizar o rap como ferramenta pedagógica. E aí surgiu, né? Tô aqui ao meu lado tá o Heitor Valente, que já vai dar a saudação dele, né? Mas junto com esse camarada e mais uma professora de teatro chamada Nina Pedra e uma pedagoga chamada Luana Eusébia, a gente fundou o multipremiado Projeto Rap, que hoje é reconhecido nacionalmente e até mundialmente também. É um projeto que existe desde o ano de 2000. É esse aqui do CD aqui, né? Exatamente. Isso aí é um dos materiais nossos, né? A gente tem várias produções. Projeto Rap. Isso. Rap aí, em alusão ao gênero musical rap mesmo, né? Ritmo e poesia, né? Uma sigla em inglês, o RAP, Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Só que a gente deu uma ressignificada no RAP aí. Colocamos como sendo o R, ressocialização, o A, autonomia e o P, protagonismo. Para dialogar com o público que a gente atende, que são jovens que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade na Unidade de Internação de Santa Maria, né? Onde o projeto começou lá em 2015. Bacana. Então, essa coisa aqui vai mais além do que simplesmente cantar, né? Todo um outro trabalho que tem por trás disso. O cantar tudo, né? É o resultado final, né? Resultado final. São as produções deles, né? Dos adolescentes que a gente atende. Então, aí me explica... Não, primeiro vamos falar com o Heitor aqui. Boa noite, Heitor. Boa noite. Olha a voz do cara, vozeirão aí. Esse é o fera. Muito obrigado, família. Muito obrigado. Quer dizer, você que é o cantor. É o cantor. Também. Sou cantor, né? também. Eu sou o presidente da Associação Respeito e Atitude, que é uma das criadoras não só, né, que faz o guarda-chuva não só desse projeto como de outros.
Sou diretor sociocultural do Instituto Ideias também. Sou educador também e rapper. E aí a gente procura trazer esse diálogo do rap, do hip hop com essa molecada que tá lá no... Você tem quantos anos? Eu tenho 32. 32 anos. 32. Casado, solteiro? Juntado. Casado. É casado, né? Você, Francisco, casado? Casado. Casado. Eu não falei a idade, né? Tem filhos? 42. Tenho 3 filhos. Três filhos? Vou deixar um abraço aqui, né, pra eles. O Douglas, a Laísa e a Dandara. E aí, a esposa? A esposa Marcilene. Tem que Mamá. Beijo pra mamá. São gente boa. Demais. Você tem filhos? Eu tenho uma filha chamada Yasmin. Yasmin. Linda. Bacana. Gente boa também. Demais. É isso aí. Cara, me diz uma coisa. Heitor, como é que é esse negócio de rap, cantar rap? O que foi que te levou a isso aí? Cara, é complicado. Tu começou faz quanto tempo? Tem mais de 10 anos. Acho que eu comecei, era 2015. Tu morava com teus pais ainda? 2006, morava com meus pais. O que aconteceu é o seguinte, quando eu fui expulso da minha 5ª escola, minha mãe... Eu era o terror. Exemplar. Eu era o terror. E virei professor. Mas não é professor dessa prática que você usava não, né? Não. Inclusive é muito difícil pra essa galera conseguir me enrolar porque eu já sou profissional. Mas assim, quando eu tava, né, gerando assim problema na escola, minha mãe me mostrou não só a história do meu tio. Eu tenho um tio que era indigenista chamado Ricardo Valente e ele escrevia poesia, cordel. Era um cara muito voltado para esse lado. Então, nessa época meio conturbada, minha mãe me apresentou as poesias dele e eu comecei a escrever. Não como rap, como poesia. Muitas dessas poesias viraram rap depois. Mas à medida que eu fui, né, aprimorando o meu gosto musical, eu decidi focar isso no rap e tô aí até hoje, cara. Bacana demais, cara. Então, através da música... Porque o rap, ele é muito... Ele ainda tem uma certa rejeição em alguns segmentos. Sim. Já melhorou muito. Sim. Já melhorou muito porque antes era muito relacionado com a droga. O rap. Para a sociedade aqui fora. Mas eu acho que vocês tiveram a capacidade de avançar e hoje em dia o rap é tocado em todos os meios, né? Sim. Então houve uma evolução. A gente precisa avançar mais ainda, porque na realidade o que eu vejo nesse estilo, na música, no rap, na realidade é um recado que vocês estão mandando, é a mensagem, né, cara? A música é isso, é a mensagem. Gordinho, se você for parar pra ver, todo gênero tem o seu estigma. Mas... Se você pegar ali o sertanejo, o pessoal vai tirar como música de corno, generalismo. Se você pegar o funk... Muita gente que criticava o rap, essa coisa, hoje já tem uns caras, né, a sentadinha que tu tem, essa coisa. Quer dizer, os caras também disseram, bicho, então não vamos ficar só nesse negócio, não, vamos cantar essa... E cada um tá mandando uma mensagem, né, cara? É isso. O rap, assim, o rap ele veio pra narrar a realidade da periferia. As pessoas às vezes questionam sobre a parte violenta do rap ou a parte da droga ou o que for, mas é isso que está presente na periferia também. Talvez se a periferia tivesse, né, outras características, a gente poderia estar cantando outras coisas. Então, assim, é um ritmo que trata de uma realidade periférica, uma cultura do povo preto. Então, eu acredito que tudo que vem dessa fonte, ela é marginalizada, ela é colocada e taxada das piores coisas possíveis. Então, assim... O rap é um gênero musical que é advindo da cultura hip hop, que é uma das coisas mais belas que foram criadas. Com certeza. Assim, a gente tem que entender o que está sendo dialogado naquela letra. Às vezes a pessoa escuta aquilo e vê uma alta carga ali de criminalidade sendo narrada, mas aquilo ali está sendo narrado de uma forma a alertar o jovem, de uma forma a mostrar que a realidade não é esse romantismo que o pessoal coloca, por exemplo, ao redor do crime. Quem é morador de quebrada e sabe o que é o crime, entende que isso não é nada bonito. Você perder um amigo pro crime, você perder um amigo pra droga, você ter um amigo preso, isso não é nada bonito. Então, assim, a gente tem que narrar, a gente tem que cantar, a gente tem que tocar nessa ferida, porque é disso que a gente precisa fazer a sociedade refletir. Então, assim, a grande mágica... Você já perdeu amigos? Com certeza, inúmeros. Para vários motivos diferentes, para violência, para o tráfico de drogas, para o encarceramento em massa. Então, assim, é complicado, cara. E quando a gente canta isso, a gente canta também para poder
falar por esses irmãos, muitas vezes, que são silenciados, né? Não de forma a tomar o lugar deles, mas de forma a ter um espaço de escuta onde a gente pode narrar a realidade que eles vivem, que são nossos vizinhos. É uma pena quando a gente tem que dar aula na unidade de internação para filhos dos nossos amigos, para o nosso vizinho, para aquela garotada que a gente viu crescer. E ele está muitas vezes ali, e o Estado quer questionar muito o ato infracional que ele cometeu, mas não se questiona o ato infracional que o Estado comete com esse jovem desde que ele nasceu. Então, não só o rap, como o break, o grafite e tudo aquilo que gira, o funk, que gira em torno da cultura periférica do hip hop, vem para nos defender também, vem para exaltar, vem para trazer também as nossas qualidades. Então o rap também não pode ser só algo que diga os nossos pontos negativos. Então hoje o rap está tomando mais espaço com essa galera que tem falado, né, aquilo que a favela também tem como motivo para sorrir. Então assim, é bom que a gente tome mesmo as mídias e quebre esse preconceito cada vez mais. Marcelo, não sei se a impressão, meu microfone está baixo, não. A impressão que eu tenho é que o retorno está baixo aqui. Aqui ao vivo a gente fala tudo aqui, até a operação. Agora ficou mudo. Meu retorno. Mas vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Só eu que fiquei sem, agora voltou. Sumiu de novo. Tá falhando o meu retorno aqui. Mas se vocês estão me ouvindo bem, o importante é isso aí, que vocês estão me escutando. O que a gente tem... Nós temos uma sociedade, vivemos num país que todos os grandes centros, agora melhorou. Todos os grandes centros, o que predomina mais, a maior quantidade é na periferia. Hoje aqui tá... Não sei se é o meu aqui, mas... Então a gente tem hoje a maioria da população nos grandes centros mora na periferia. Quando você analisa mesmo a elite, aquele povo mais da condição, o poder econômico, eles moram, é uma quantidade menor quando comparado à periferia. Que a maioria dessa população é que ou os pais vieram do interior do país e veio para os grandes centros buscando uma condição melhor de vida, para dar uma condição melhor de vida para os filhos. E quando você passa a ter filhos, tudo que você faz reflete sobre eles. Então aí a responsabilidade passa a ser enorme, passa a ser grande realmente. E então você tem que errar o mínimo possível. Então, e quando essas pessoas chegam aqui, nos grandes centros, aonde tem lugar devido ao poder aquisitivo é na periferia. Só que aqui a gente tem uma porrada de gente com competência. Nós temos gente aqui que precisa ser tratado. Não é punido. Porque muita gente pensa, não, tem que punir essa rapaziada. Nós precisamos, essa rapaziada já é punida pela condição que vive. Esse povo precisa ser tratado. E tratado é dar uma condição de vida melhor, trazer perspectiva de vida. É por aí. Aí a gente está falando aqui... o Heitor está falando de toda essa... Está funcionando aqui, Marcelo. Da narrativa do rap, né? Então a gente tem pessoas que ainda têm essa coragem, como é o caso de vocês, que... Estamos vendo aqui ressocialização. Essa coisa é uma coisa que a gente precisa demais. Nós temos aqui, pelo que vocês me disseram aqui, o Jonathan, ele passou por esse processo, né? Passei. Fala um pouquinho aí, Francisco, do Jonathan. Então, o Jonathan, ele conheceu o projeto quando ele estava como interno lá na unidade de internação de Santa Maria, né? E, como eu disse, o projeto ele existe desde 2015. Então, quando ele chegou lá, ele já sabia da existência do projeto. Até me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Ele chegou para mim assim, ele tinha muita letra escrita. Ele chegou com umas 20 letras na mão assim para me mostrar. Ele falou, como é que foi? Tu foi lá ver o que lá? Então, eu sou professor lá, né? Então, tá. Você já era professor? Sou professor lá desde 2015. Então, quando ele chegou lá, ele já tinha conhecimento, né? Através dos outros internos, já conhecia o projeto. É que me fala um pouco desse teu trabalho lá, cara. Como é que então, cara, como... Tu é professor lá dentro do... Sou professor de história lá, né? De história. Sou professor de história.
Quando eu fui para o sistema socioeducativo em 2015, eu pouco conhecia sobre o sistema socioeducativo. Eu tinha feito uma única visita na unidade de internação do Recanto das Emas, que é onde eu moro, a pedido de um amigo meu, que ele pediu para eu fazer uma intervenção lá, com um grupo de professores de lá, nem foi com os internos. E aí ele, depois que terminou essa intervenção, ele falou, pô, Francisco, vem trabalhar no sistema socioeducativo, isso aqui é a sua cara, você vai se apaixonar por isso. Eu fiquei com aquilo na cabeça, foi agosto de 2014. Em 2015 eu falei, cara, vou aceitar esse desafio aí. E aí fui lá para Santa Maria. E o primeiro semestre de 2015, né, foi meio que eu estava mapeando aquela comunidade que para mim eu não conhecia ainda, né? Eu estava tentando entender aquilo ali. E fazendo meio que um diagnóstico, né? E aí eu tive duas grandes percepções, né, nesse diagnóstico que eu fiz. A primeira grande percepção, que foi muito negativa, assim, né, muito triste, na verdade, foi perceber que os jovens que lá estavam tinham perdido completamente a capacidade de sonhar. E isso é muito triste, né? Porque se a gente, o combustível, né, pra gente fazer qualquer coisa são os nossos sonhos, a gente tentar realizar nossos sonhos. Então, quando você perde a capacidade de sonhar, você perde qualquer motivação para qualquer coisa, né? E era isso que eu via, jovens extremamente desmotivados, sem perspectivas, sem sonhos. Isso foi muito triste. A segunda grande percepção foi nas minhas aulas de história, né? Eu percebi que os jovens que lá estavam, eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap, que é como o Heitor falou, né? Retrata a realidade periférica. Então, se muitas vezes fala de droga, fala de arma, é porque está chegando muita droga e muita arma na quebrada. Não está chegando saúde de qualidade, não está chegando educação de qualidade, não está chegando emprego, não está chegando moradia, não está chegando saneamento básico. Ou seja, os direitos fundamentais estão sendo negados ou ofertados de forma precarizada. Isso causa revolta no teu entendimento, Francisco? Eu não tenho dúvida disso, sabe, Godinho? Acho que eu não só não tenho dúvida, que eu tenho certeza que se tivesse justiça social no nosso país, talvez a gente não tivesse necessidade de tantas unidades de internação, necessidade de tantos presídios. Hoje a gente tem a terceira população carcerária do mundo. Goldin, não causa revolta em você? Sou revoltado. Eu acho que causa revolta em qualquer um. Só que tem uma diferença. Tem pessoas que se revoltam e aí larga pra lá. Verdade. E que sai fora. Eu, de uma certa forma, sou revoltado com essa prática que o Francisco está colocando, que é a verdade. Só que ao invés de eu me afastar, eu vou pra dentro. Nós decidimos tomar uma atitude. Aí pra dentro. Se você... Porque quem determina toda essa condição aqui são os políticos. São os políticos que determinam as regras. São eles que distribuem o dinheiro que é arrecadado dos impostos e tem que ser aplicado aonde deve ser aplicado. Então, quando ele está dizendo aqui que nós deveríamos ter um tratamento melhor, é dado por quem? É dado por quem está no poder. E o que eu vejo, o grande problema que eu vejo nisso tudo, é porque a maioria das pessoas esquece. Quantas pessoas a gente escuta dizer assim, não, isso aí é política, eu não vou discutir. Esse é um grande erro. Porque a mudança ela só acontece se nós tivermos capacidade de botar pessoas que tenham compromisso. Verdade. Então não dá pra gente ficar... Se a política, a gente não discutisse... eu não discutisse política e os efeitos dela não viessem sobre mim, eu não estava nem aí, eu não queria nem saber. Mas a gente discutindo, a gente participando ou não, o efeito dela vem. Então é melhor você ir para dentro para discutir os problemas de perto. Se a política está sendo praticada de forma errada, nós temos que fazer alguma coisa. E como é que nós vamos fazer? É ficando de fora, dando as costas? Não é. Nós temos que ir para dentro e passar a discutir. Pedir o pai, a mãe, assim, cara, olha quem que esses caras estão fazendo aí, cara. É isso, Godinho. O Gessé Souza, ele fala, né, que ele chama o Brasil de Belíndia, que ele tem a capacidade de ser a Bélgica para 20% da população e a Índia para 80% da população, né? Então, esses 20%, você pode ter certeza que eles se interessam por política, esses 20% beneficiados. Né, que tem acesso aos benefícios do progresso econômico, eles se interessam por política. E nós que somos parte dos 80% que estamos
ali à margem dos benefícios do progresso econômico, a gente tem que se interessar por política para fazer com que esse bolo seja melhor distribuído. Né? Se a gente não se interessar, é tudo que esses 20% querem. Deixa eles não se interessarem. A gente se interessa, a gente decide ao nosso favor e deixamos eles à margem, como eles sempre estiveram historicamente. Né? Então, a chance que a gente tem de realmente reverter isso aí é a gente começar a ocupar espaço, né? Cadeira vazia qualquer um senta, mano. Então, se tá a cadeira vazia ali, a gente tem que ocupar. Jonathan, e você, cara? Vamos falar um pouquinho de você. Você é o caçula aqui, né? No meio da rapaziada aqui. Você é o novinho, né? É o novinho que eles falam, né? É o novinho. Me diz uma coisa. Você foi pra lá quando nessa... Fui pra lá em 2018, em julho. Você ficou quanto tempo lá? 3 anos. Ficou 3 anos. 3 anos. O máximo, né? Você era menor de idade, né? Tinha 16 anos. 16 anos. Aí você foi pra lá, você fez umas coisas aí, né? Caiu nas quebradas aí, fez uns negócios aí. Como é que é a tua vida? Tu tem pai, mãe? Tenho pai, mãe. Você morava com eles? Morava com eles. Aí foi... Porque como eu sou da periferia, né, desde pequeno, desde novo, meus amigos tudo de infância até hoje aí, né, tudo envolvido nisso aí. Aí foi junto, não tinha... Você usava droga? Usava droga. E aí fazia um monte de coisa errada aí, né? Um monte de coisa errada até cair lá, né? Aí depois que você foi detido lá, que você foi pra lá, ficou nessa área lá de... É em Santa Maria, né? Santa Maria. Santa Maria. Aí lá, aí você sentiu o peso. Aí apareceram esses camaradas lá. Rapaz, foi o seguinte. Como é que foi? Eu escrevia minhas letras, tranquilo. Mas você passou a escrever quando você foi preso, não? Foi. Ou quando... Foi porque... Antes aqui fora... eu sempre gostei de música, de rap. Sempre escutei muito rap mesmo pesado, escutei bastante. Aí lá dentro que eu tive tempo, né? Não tinha nada pra fazer, o dia todo trancado, né? Tinha tempo pra escrever uma letra, fazer alguma coisa, inventar um beat, alguma coisa, na voz mesmo. Aí eu fui me descobrindo. Aí tinha o projeto rap lá, né? O professor Francisco. Aí sempre todo mundo quer, entendeu? Uns pra sair da cela, outros pra outra coisa, só queria Como é que era? Você tem um intervalo lá, tem um período lá que você vai lá e eles são liberados para você fazer isso? Como é que é, Francisco? Então, a gente tem várias ações, né? Hoje o projeto a gente faz saraus mensalmente. No saraus o microfone é aberto, então todos os jovens têm a oportunidade, se quiser recitar uma poesia, se quiser cantar uma música, o microfone é aberto para eles. A gente tem um festival de música que acontece uma vez ao ano, inclusive a última edição foi agora dia 29, né? Então, sempre antes dos festivais a gente tem um período de ensaios, né? Então eu monto todo o equipamento, vou lá, ensaio com eles e preparo eles para eles se apresentarem no festival. O Heitor Valente vai também, o Sandrox, que fazia parte, né, da equipe do Projeto Rap, que infelizmente nos deixou vítima da Covid no último 27 de abril, ele fazia esse trabalho também. Hoje o sobrinho dele está fazendo esse trabalho com a gente também, né? De estar acompanhando os meninos lá, ensaiando. Castelo Beats. Castelo Beats. Grande abraço aí pro Castelo Beats, nosso irmão. E aí o Jonathan foi isso, assim, quando ele me chamou pra ele tinha umas 20 letras escritas, assim, ele veio me mostrar. E aí ele chegou e eu lembro até hoje, ele falou assim pra mim, pô, professor, eu tenho um sonho de cantar, mas eu sou muito tímido, não sei o quê. Aí eu falei, não, cara, vamos ali nos ensaios, tu vai cantando só pra gente ali, pouquinha gente, você vai perdendo a timidez e pá. E, cara, ele pegou o jeito muito rápido, assim, que sempre tem uns que tem mais facilidade e outros que tem mais dificuldade, né? E o Jonathan foi daqueles que pegou o negócio, assim, rapidamente, e você vê ele se apresentando, ele é muito expressivo, né? Então, assim... o CDzinho que tá aí na mesa, né, que a gente presenteou vocês, é o volume 1, a gente vai ter mais 2 CDs que vão ser lançados agora, o volume 2, volume 3, ele participou... Aí você agora virou empresário dele agora, né? Eu já falei pro John, na hora que ele virar e estourar, tem que lembrar do professor, não pode esquecer do professor. E aí ele participou, né, o Heitor Valente acompanhou, fez toda a produção e tal.
já tem música gravada. E a gente tem vários adolescentes que tem música gravada, videoclipe. A gente tem um canal no YouTube com produções. A gente tem, além dos videoclipes, tem curta-metragem. A gente tem documentário. Tem muita produção bacana lá no nosso canal. A gente lançou um clipe recentemente também. Qual é o canal? Fala o endereço aí. Projeto Rap DF, só procurar no YouTube. Nas redes sociais a gente tem página no Twitter, Instagram, Facebook também, @Projeto Rap DF. Só procurar lá que vocês vão conhecer um pouco mais das nossas ações pedagógicas culturais, que são bem amplas, né? A gente faz também cine debate, a gente faz roda de conversa. A gente hoje atua por meio de um tripé também, Godinho. É importante a gente falar isso. Porque o projeto, apesar dele ter começado dentro da Unidade de Internação de Santa Maria, ele ganhou uma notoriedade. É um projeto multipremiado. A gente ganhou o prêmio Itaú Unicef por 2 vezes. No ano de 2017, a gente ganhou a etapa local do prêmio Itaú Unicef. No ano seguinte, a gente ganhou a etapa local, regional e nacional do mesmo prêmio. Que é um prêmio da ONU, né? Do prêmio da ONU, com a chancela da ONU. A gente ganhou o prêmio de práticas inovadoras na educação pública do Distrito Federal. A gente já tem curta-metragem que recebeu o prêmio na Rússia, Ring of Pace. Que ele estava atuando. Ele era o ator do curta e ganhamos um prêmio na Rússia. Ou seja... Com produção do Sandrox, né? Exatamente. Bom lembrar também que foi produção do Sandrox, né? Então, assim, se eu for falar aqui das premiações, a gente vai passar, vai passar batido. Mas deixa eu falar um pouquinho mais com o Jonathan. Tu matou gente? Já matou alguém, não? Não. Não matou, não? Não matei. Não cheguei. Se eu não tivesse sido preso, eu acho que tinha. Realmente. Né? Sinceramente. Então tu acha que a prisão, pra ti, ela contribuiu? Pra mim, contribuiu. Felizmente, né? Felizmente. Nós tivemos aqui outro dia batendo um papo aqui com a delegada daqui do Distrito Federal e ela falou que prisão não é a escola pro crime. Depende muito. No começo, mas você acha que para alguns aqui, para algumas pessoas ela contribui, é minoria, né? É minoria, mas contribui. Mas você acha, aí apareceram esses camaradas na tua vida, aí tu diz, puta merda, aqui era o que, aí tu hoje não faz mais nada. Não, só trabalho. Só trabalha mesmo. Trabalho. É outro mundo, é outra vida. Outra vida, sai dessas amizades, falo com todo mundo, mas sem nenhum vínculo, entendeu? Quando eu conheci o professor Francisco, ele me dava aula. Só que eu ainda, como ele falou, eu sou tímido. Pra caralho mesmo, sou tímido. Ele me dava aula e eu não conseguia chegar nele. É tão tímido, já fala até os palavrões, já que os outros falam. Mas aí, cara, hoje o professor até falou que a gente vive de sonho, é verdade, né? Hoje, então, tu já tem outros sonhos, né, cara? Tu já tem... Então, muito bacana isso aí. Então, tu é um cara realmente recuperado. Recuperado, graças a Deus, né? A gente falou de vários prêmios, né, que a gente recebeu e tal, mas eu acho que, tenho certeza, eu posso falar pelo professor também, pela Nina, pela Luana e por todo mundo que participa, que o maior prêmio é o mano tá aqui com a gente, cantando as músicas, amigo de trabalho, não, família? Então, assim, isso pra nós é o melhor prêmio, irmão. Camarada, você chega lá no meio dessa rapaziada e aí você canta rasgado. Cara, você chega ali, como é que você se sente ali, Heitor? No meio daqueles meninos ali, muitos ali sem esperança. É lógico, aqui é igual você falou, isso aqui é um presente, né? Quando você recupera um cara desse aí, você tira daquela condição que ele foi levado para ali. Cara, como é que essa coisa é um pagamento... É um pagamento, né, cara, para toda a história, né? Assim, a gente chega lá muito no papel de educador, né? Porque a gente acha que esse processo pedagógico, ainda mais esse que a gente propõe, que sai do parâmetro comum do que a gente está acostumado na educação pública, quando a gente consegue ter essa troca de ideia, eu posso te garantir que a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Sem dúvida. É a primeira coisa que eu faço essa desconstrução. A gente não procura pensar dessa forma, como se a gente tivesse recuperado, porque são eles que fazem todo esse processo, são eles mesmo que têm essa consciência no meio do processo. Então, assim, quando eu chego lá, eu me vejo como igual. São meus manos, eu me vejo neles, eu poderia, né, graças a Deus eu não puxei cadeia de nenhuma forma, mas eu me vejo, eu poderia facilmente estar ali, fiz escolhas erradas também na minha vida, mas que não me levaram
aquele local. Mas eu me sinto muito confortável ali. A troca de ideia que a gente tem é de favela para favela. A realidade que eles vivem é a mesma que eu vivo aqui no Sol Nascente. Então, assim, é muito confortável para a gente estar ali nesse sentido de estar com os nossos. Mas não é nem um pouco confortável estar ali na perspectiva de que eu sei que eu vou sair, vou para minha casa e meus manos vão estar ali. Sacou? Então, assim, pra gente é muito importante também ter essa troca com eles de aprendizado e de entender, cara, o que te trouxe aqui. Entender que muitas das decisões que eles tomaram, a gente também toma, cara. A gente também erra. O trabalho que vocês fazem lá, ele tem um efeito, né, cara? Tem. Não dá para ser contestado, não tem cabimento, né? Aqui nós estamos vivendo um exemplo aqui. Exatamente. Estamos vivendo um exemplo. E eu acho que tem outros exemplos lá que vocês tem. É lógico que tem um camarada que saiu e que agora quer, mas tem um outro que que demora mais a tomar atitude, mas depois ele vai analisar. Então, essa coisa é um trabalho fenomenal. É um trabalho muito bacana esse trabalho de vocês. Um ponto importante, Godinho, você perguntou para ele, né, se ele já tinha matado alguém. É importante para quem está escutando. Às vezes ele nem quis dizer. Não, aqui, mas né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte, para o público que está nos assistindo, né? Às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que a maioria dos que estão lá são homicidas. E é a minoria. 90% dos jovens que cumprem medida de socioeducativa não cometeram crimes contra a vida. Cometeram crimes contra o patrimônio. Furtos, pequenos furtos, roubos, etc. Muitos envolvidos com a economia do tráfico. Mas crimes contra a vida são a minoria. Isso é importante de ser dito, né? Para a gente desconstruir um pouco desse imaginário social. Porque no imaginário social, devido a tantos programas sensacionalistas que existem por aí, que tentam criminalizar a nossa juventude, quando a gente vai ver os números, não condiz com a realidade. Se você for ver, menos de 1% da nossa juventude está na vida do crime, está na vida infracional. Desses menos de 1%, né, que estão na vida do crime, apenas 10% cometeram crimes contra a vida, ou seja, 90% não cometeram crimes contra a vida, né? Então é importante a gente desconstruir isso no imaginário social. Esse modelo que é praticado, como é que você vê ele? Você acha modelo que ele é um de socioeducação, você diz? Olha, eu tenho muitas críticas, na verdade, sabe? Ele se assemelha muito com o sistema prisional e não deveria se assemelhar. Se você pegar até os documentos normativos, o ECA, o SINASE, não apontam para isso, mas a estrutura de lá é uma estrutura de prisão. Existe uma cultura prisional muito forte lá dentro também. Isso é importante da gente falar, inclusive, das dificuldades que a gente teve para implementar o projeto. Porque você pega um ambiente de cultura prisional e você chega com o rap, que é um som que no imaginário social é tido como som de bandido. Então teve muita resistência. Às vezes as pessoas olham o sucesso, a repercussão que o projeto teve, né? E pensa que foi fácil. Cara, mas a gente roeu muito osso, muito osso para fazer com que o projeto tivesse... Vocês são funcionários da Secretaria de... Eu sou. Eu não. Sou. E aí aquela coisa, só que além de educador, eu sempre fui militante. E aí você foi designado para lá? Na verdade, existe todo um processo... O Estado que te mandou para lá? Não, existe um processo seletivo para você atuar no sistema socioeducativo. Quando você é servidor da Secretaria de Educação, você pode pleitear e ir para lá. Só que você passa por um processo seletivo, né? Porque tem que ter um perfil. Tem que ter um perfil para estar lá dentro, né? Porque é uma realidade. Até como utilizando a própria legislação, uma escola de natureza especial, não uma escola regular como outra qualquer, né? Então, tem que ter um perfil para saber lidar com aquele público e etc, entendeu? Então, eu participei desse processo no ano de 2014 e comecei a atuar em 2015. E as coisas aconteceram muito rápido, assim, no próprio ano de 2015 eu conheci... Ali foi uma escolha sua, não é? Foi uma escolha minha. Uma escolha sua. E por que você escolheu isso, cara? Cara, eu vou te falar uma coisa. Desde que eu comecei a atuar na Secretaria de Educação, no magistério, que eu nem comecei na Secretaria de Educação, né? Mas eu sempre atuei nas regiões periféricas do DF em torno, e eu sempre gostei de atuar com esse público, como o Heitor falou, por me identificar. Eu também sou filho da classe trabalhadora, também sou morador de periferia, não herdei nenhuma grande herança, saca? Então me vejo neles, eu sou fruto da escola pública também. Seus pais estão vivos?
Meu pai faleceu vítima da Covid ano passado. Tá. Minha mãe tá viva. Minha mãe é professora de história também, que seja dita, também segui os passos da minha mãe, né? Então, assim, eu sempre atuei em regiões de muita vulnerabilidade social, sabe? E sempre gostei disso. E aí foi meio que um processo natural que em algum momento eu fosse ir onde estão os jovens de extrema vulnerabilidade social, que é no sistema socioeducativo, né? Lá 80% se autodeclaram negros e negras, 100% são moradores das regiões periféricas do DF em torno. Não tem nenhum jovem lá do Lago, Sudoeste, Asa Norte, Asa Sul. Por que eles não cometem? Com certeza, né? Mas Com o certeza. Estado tem a mão mais pesada para quem é da periferia. A lei funciona muito bem quando você é pobre e ela é muito branda quando você é rico, né? Exatamente. O jovem de classe média alta, ele também infraciona. Mas ele não vai parar lá dentro, né? Então isso aí já é um debate que deve ser feito, né? Que a gente precisa pautar esse debate também. Por que o jovem de classe média alta, que também infraciona, não vai parar lá e o jovem de periferia vai? Então o que a gente vive, tanto no sistema carcerário como no sistema socioeducativo, é a criminalização da pobreza. Sim. Entendeu? Me diz uma coisa, ali quando esse pessoal que está lá, você como professor... Lá, vocês vão dar aula, tem todas as matérias lá? Tem todas as matérias. Todo o e calendário... aquele pessoal que está ali, a maioria não tem ensino médio, não é isso? Olha, como é que é? A grande maioria, quando chega lá, tem um perfil bem claro. A grande maioria, quando chega com mais ou menos 15 anos de idade, 14, 15 anos, e a grande maioria deixou de estudar no 6º ano do ensino fundamental, né? Geralmente, a grande maioria. Ou seja, deixou de estudar lá com 11, 12 anos e até cometeu, entrar para o ciclo infracional, passou uns 2, 3 anos ali com 14, 15, começa a vida infracional. Então, isso já é um dado muito relevante, que mostra que o estudo ainda é o escudo, né? Sim. Então, se tiverem jovens aí que estão em idade escolar nos escutando, sigam o caminho da escolarização de vocês. Quanto maior a escolarização de vocês, menor a chance de vocês entrarem para a vida infracional. E isso quem está dizendo não é o professor Francisco, são os números. São os números. Então, eu acho que os números às vezes são frios, mas eles também apontam muitas coisas para a gente, né? É claro que a gente tem coisas que a gente precisa viver para saber, não basta olhar uma tabelinha, um número. Mas esses números também eles mostram algumas coisas que revelam muito do perfil de quem chega lá, né? Heitor, e você? Qual é o teu papel lá? Cara, o meu papel é ser uma espécie de referencial nessa guia da descoberta musical, ser alguém que pode auxiliá-los nesse processo de musicalizar aquela letra que está escrita, ser alguém que pode dialogar sobre aquilo que está sendo dito na letra, ser alguém que pode ser uma consulta em todos os níveis do que diz respeito à música. Além disso, também como educador, eu reforço as ideias que são propostas no próprio projeto. Você já não é da Secretaria de Educação? Não sou vinculado ao Estado, mas assim, o meu papel lá dentro, além de ser um educador dentro do projeto, eu também estou lá representando a instituição, que é o AREA, que é a associação que rege, que o Projeto Rap é um dos projetos do AREA. Então a gente está lá coordenando também o projeto. Eu faço o papel de produção da maioria dos eventos que acontecem, como o Sarau, o Festival de Música. Isso tudo precisa de uma organização. Eu também estou envolvido nessa área. Já estive mais envolvido na produção das músicas, mas à medida que o projeto toma uma proporção maior, as correrias, principalmente burocráticas, aumentam junto. Então, assim, hoje, né, antes o Sandrox, que era o nosso grande irmão, estava fazendo esse papel da construção musical. Hoje a gente trabalha com parcerias. O Projeto Rap é um projeto muito bom, porque a gente trabalha em rede com ele. Então, em determinado momento, a gente tem uma parceria com o pessoal da literatura, a gente produz um livro feito pelos próprios internos. Em outro momento, a gente junta o estúdio, por exemplo, que é o Balboa Rec, o do Jean, e faz 2 coletâneas, 3 coletâneas. Então, você assim, vai todo dia para lá? Não, dia da semana? Todo dia não. Como é que é? Todo uma dia vez não. por semana? Depende do ritmo dos projetos, exatamente. O Sarau acontece uma vez por mês. A gente tem um festival de música que acontece a cada 6 meses. A gente tem o Saraula, que é uma programação gravada. Então, assim, dependendo do ritmo e de como a gente for fazer, a gente está lá mais dias ou menos dias. Mas existe sim uma frequência
da nossa ida até a unidade. Aí a garotada é liberada e você vai lá e canta. Não só canta, a gente faz essa oficina, essa aproximação com eles, de ensaiar as letras, de inclusive encaixar as letras numa batida, muitas vezes arrumar E junto a batida. Ali, com certeza, vocês são surpreendidos ali com Totalmente. a competência de muitos moleques que vão pra ali, né, Totalmente, irmão, totalmente. A gente se surpreende o tempo todo, não somente porque, assim, é isso ali, que o professor falou. Ali, tendo esse trabalho que vocês fazem, ele constrói, ele dá oportunidade, ele gera oportunidade. Exatamente. Agora, por outro lado, ali também destrói, não é? Em que sentido? Você acha que ali tem pessoas que vão para ali injustamente? Igual Com você certeza. falou, esse modelo, ele é um modelo que não deveria ser assim. Irmão, Ou seja, aquilo ali são colocados ali, uma vez que aí você vai pobre, é preto, é não sei o que, tá, aquilo ali já é talvez até para justificar porque que tem que ter essa coisa. cara, Agora, ali, essas pessoas que poderia ter um outro modelo que não fosse aquele. Porque ali tem camarada que vai para ali também, corre o risco, penso eu, que ele cometeu um erro, cara, e que poderia ser tratado de um outro jeito ali, mas aí o cara vai para ali, aí fudeu. Aí entrou no... a concepção de justiça do Brasil ela é muito relativizada, né? A gente vive num país onde o cara acha que é tranquilo sonegar um imposto, ele entende que você tem que sonegar o imposto porque o Estado é abusivo, mas ele não entende que muitas vezes a pessoa está furtando um mercado porque ela está com fome. Então, assim, a noção do bandido bom é bandido morto quando não é o filho, morador de condomínio, do pai rico que está furtando, que está atropelando alguém na rua porque está alcoolizado. Então a nossa, quando eu falo a nossa, é a nossa no nosso país. A concepção de justiça ela é muito relativa, ela tem classe, ela tem cor, ela tem CEP. Então eu acho sim muito injusto a forma como isso acontece. Eu acho sim muito injusto que algumas pessoas estejam ali. Você acha que eu não diria que as leis são injustas, eu diria que a interpretação delas é que são. A nossa justiça ela não é nem um pouco cega. A nossa justiça ela enxerga muito bem e ela sabe exatamente quem que já entra para um tribunal já condenado e quem entra ali com um bom advogado, relativizando todos os crimes que foram cometidos. Então, eu acho que o nosso problema não é a lei, é quem faz ela cumprir. É um deputado que numa canetada rouba milhões, rouba uma quebrada inteira, passa fome, colocamos assim, por causa de uma má distribuição de verba, ou deixa de ter um remédio numa farmácia de alto custo, porque esse cara agiu com improbidade no orçamento, e isso é visto de uma forma tranquila, ele vai puxar a prisão domiciliar dele numa mansão, e tá tudo certo, enquanto a gente tem um jovem que nasceu sem estudo, sem saneamento, sem nenhum tipo de condição, a sociedade obriga que ele seja um herói, coloca na cabeça dele que o belo é se superar a partir disso, e esse desequilíbrio está instaurado em tudo. É na escola, quando vai disputar uma vaga de faculdade, você tem esse desnível. Quando você vai disputar uma vaga de emprego, você tem esse desnível. Assim como eu, você é aqui do Sol Nascente, e ter Sol Nascente no endereço já é um déficit para você arrumar uma vaga de emprego. Então, assim, esse desnível que acontece em tudo na sociedade, parece que ele é esquecido na hora que um jovem desse é julgado. Parece que o jovem, o Estado não olha para ele em momento nenhum. O Estado olha para ele, mas quando ele comete um erro, o Estado tá lá para punir, mas não teve lá para dar a condição. Então, assim, é estranho que a gente queira uma sociedade melhor e a gente está construindo cadeia todo dia e construindo pouca escola. Então, assim, eu realmente acredito na injustiça mesmo, não das leis, mas de quem pratica. Você canta... Tem como cantar um pedacinho aí pra gente ver aqui, ao vivo, aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Aí, meu mano Henrique, tá pronto aí, meu mano? Tem jeito. Vamos ver aqui, esse camarada aqui, aproveitar para pedir para as pessoas se inscrevam no nosso canal e ativa o sininho aí. Vamos que vamos. Pode trazer um pouco mais de volume aqui, Henrique, do beat. Desde pivete genioso, agressivo, espírito guerreiro, subversivo, mas o moleque sonhador e destemido, e que venceu a morte recém-nascido, atrevido e violento, não foge da luta, pronto pro arrebento, se envolver no rap era só questão de tempo, ser o porta-voz de quem veio do sofrimento, o processo é lento, o barato é louco, poucos que tem muito, muitos que tem pouco, e se na perifa não ajudarmos uns aos outros, é questão de tempo pra tá todo mundo morto. Lembro que mais novo, meu coroa já me dizia, um homem de verdade não aceita covardia, faz a correria, cuida da família, mata e morre pelo bem-estar das suas crias, valoriza a paz, quem sabe o que é a guerra, malandragem é saber viver. Não importa o seu tamanho pra luta, não, ensina o tamanho da luta pra você.
A sorte favorece o audaz, seu conceito depende do seu proceder. O que você plantar é o que você vai colher. Seja exemplo da mudança que você quer ver. Vira o som, yeah, yeah. Vitória é quem corre por mim. Eu vim deixar um legado aqui. O aprendizado vem de cada lição. E eu tô vivendo pra alcançar. Vira o som, yeah. Vitória é quem corre por mim. Eu vim deixar um legado aqui. O aprendizado vem de cada lição. Eu tô vivendo pra alcançar. É isso, família. Bacana, velho. Trechinho aí pra nós. Valeu, DJ Henrique, tamo junto, família. Hein, Goldinho, é importante falar que essa música, O Legado, ela serviu de inspiração aí pro nosso terceiro livro. A gente tem 2 livros lançados, a gente tá lançando o nosso terceiro livro com produções dos adolescentes lá da Unidade de Internação de Santa Maria. E sempre que a gente faz um festival de música, a gente coloca um tema, né? E o tema desse último livro, né? Que era para ter tido o festival no passado, não teve por conta da pandemia. Foi Seja o Exemplo da Mudança que Você Quer Ver, que é um trecho dessa música que o Heitor acabou de cantar, O Legado. E aí, então, os meninos fizeram várias produções inspirados, né, nesse tema, né? Seja o exemplo da mudança que você quer ver. E tá lá compilado, são vários desenhos, não é só músicas, né? Tem as letras das músicas, mas tem poesia, tem desenho, tem redação, tem uma compilação de todas as produções deles, né? Vão estar nesse terceiro volume do livro Socializando Sonhos, né? É o nome do livro. Você vê, quando a gente começou o projeto lá em 2015, a gente tinha percebido que eles tinham perdido a capacidade de sonhar. Agora eles já estão socializando os sonhos deles. É importante dizer isso aí. Bacana. Jonathan, você hoje é um cara que você acredita em Deus? Acredito. Acredita. Bastante. Então Deus contribuiu e essa rapaziada também Também. Bastante. contribuíram, né? Tu ter sido detido lá também contribuiu, porque senão tu pensou que aquele mundo era aquele mundo ali só, eu vou entrar e tudo, depois você viu que a coisa não era assim. Não era assim. Aí Deus te ajudou ali naquele momento ali, botou esse pessoal ali e tal, e aí tu enxergou um monte e tu disse, porra, cara, eu já gostava de cantar, tinha aqui, chega esses artistas aqui, aí pronto, agora Chega e deu a ferramenta, né? deu a ferramenta, deu a estrutura aí, Deu você. a assistência. E você hoje tem outro sonho, né, cara? Outro sonho. Tu mora hoje com teus pais? Não. Por enquanto sim. Por enquanto, Por né? enquanto sim. Eles ficaram felizes. Ficaram bastante, né? Os pais. Hoje o que Bastante. tu gostaria, é porque tem tu conheceu muitos outros garotos que ficaram lá, né, e tal. E para aqueles que não estão lá, mas que estão aqui fora, e que às vezes pensam em pegar um caminho errado aí, cara, hoje você é um exemplo aí, cara. Você tem que dizer, né, para você Falo. dizer, cara, esse mundo aí não tem futuro, cara. Vamos partir para esse outro aqui, cara. Até hoje eu falo com um monte de moleque. Que eu vejo assim, que vem trocar uma ideia comigo, pergunta se eu saí e tal, pergunta se eu ainda tô nesse vínculo. Eu chego, dou uma ideia massa. Às vezes até uns refletem, outros só escutam ele mesmo por educação. Mas tô fazendo meu papel, né? E aí hoje você também já canta. Canto. Canto. Eh, Gosto bastante de faz, cantar. vocês fazem batalha de rima, não? Pai, só entre amigos. Agora sim, coisa A profissional. batalha ela é como se fosse uma oficina. O cara entra, depois ele pega outro ritmo, pega outro rumo, né? Depende, a batalha tá mais vinculada àquele duelo de rimas de improviso na hora. Isso. Seria algo mais semelhante ao duelo de repente que a gente tem, minha família também É. do Nordeste. Mas assim, tá mais vinculado a essa capacidade de improvisação e pensamento rápido. Essa construção que a gente faz lá é mais voltada para uma construção da letra baseada em muitas temáticas que a gente apresenta para eles. Então, às vezes, a temática está relacionada ao debate racial, às vezes está relacionada ao debate de gênero, às vezes está relacionada ao debate sobre o machismo, e eles constroem as letras a partir dessas tudo temáticas. que tem na periferia aqui. Exatamente. Né? Exatamente. É um projeto de favela para favela, irmão. Bacana. Essas músicas, parte da sociedade rejeitou ela durante muito tempo. Eu até fiz esse comentário aqui no início. Porque tem uns mais pesados, né, Francisco? Tem umas músicas que são mais pesadas. Não sei se é mais voltada pro funk,
Mas tem umas músicas mais pesadas, que eles chamam de proibido, né? É porque todo gênero musical tem suas O que é vertentes, proibido, o que não é proibido? É proibido Exatamente. proibir. Então, assim, o rap na sua gênese, ele surgiu como uma forma de denunciar as mazelas sociais, né? Surgiu na Jamaica, que foi um país colonizado, assim como o Brasil, né? Que tem uma maioria da população negra, que nem o Brasil também tem várias semelhanças com o Brasil. E ele surgiu num contexto de adversidade e para denunciar as mazelas sociais, a violência policial, o racismo, a dificuldade da vida na pobreza, né? Então, como eu estava falando, se o rap ele retrata muita arma e muita droga, é porque tem muita arma e muita droga na periferia. No dia que tiver muita educação, muita saúde, muito emprego, muita renda para a periferia, a gente vai cantar flores, a gente vai cantar amor, vai cantar... Então o rap ele narra uma realidade. Se essa realidade não tá bonita, é porque se a letra não tá bonita, o que tá sendo narrado não é bonito... Ela tá mostrando a realidade. É porque a realidade, o dia a dia não tá bonito, o dia a dia tá duro, o dia a dia tá pesado. Quando eu falo assim que evoluiu, outro dia... Eu até citei esse exemplo aqui. Outro dia eu fui estava fazendo um show lá. Eu sou radialista, eu não faço show. Estava apresentando lá o show. E entrou um camarada lá com a mochila nas costas lá, cara, subiu lá nesse trio. Caraca, que cara. Aí você pensa assim, pô, esse cara é mala, né? Pelo jeito que as pessoas têm essa mania de julgar pela aparência, né? Esse camarada, quando ele pegou esse microfone que começou a cantar rap. Cara, é emocionante, cara. Os caras é show, rapaz. Os caras dão... O estilo deles mesmo já é daquele jeito. Eles parecem que se vestem daquele jeito ali, porque é tudo a ver com a... Como é que é essa coisa do... Eles se vestem daquele jeito ali, um moleque daquele... Chega ali, como é que é? É pra eles se identificarem? Eu acho que... Você dificilmente você vê um cara desse. Outro dia teve um aqui, um MC, e ele tava de roupa social, de camisa branca comprida. Ele falou, Gordinho, isso aqui não é normal, isso aqui. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que tudo que é da periferia, a sociedade meio que criminaliza, né? Criminaliza a Barreta, criminaliza a Juliette, a bermuda da Ciclone, que é um jeito que os jovens de periferia gostam de se vestir, né? Então, o rap, por ser um gênero também surgido na periferia, o funk... Então, são gêneros musicais marginalizados, né, no imaginário social, e as vestimentas que acompanham, né, que fazem parte desse contexto, também acabam sendo marginalizados juntos, né? Inclusive, assim, eu costumo já reproduzir isso em algumas outras entrevistas, etc. O uso do boné também ele é um ato político, Exatamente. né? É contra a criminalização do modo de ser, agir, vestir e falar da periferia, né? Então a gente faz esse uso inclusive nos espaços onde a gente vai, nas escolas, a gente também visita as escolas regulares fazendo um trabalho preventivo, porque a gente entende que é mais importante talvez esse trabalho preventivo, né? Para evitar com que o jovem entre no ciclo Francisco, você acha que infracional. a polícia ela está preparada para esse mundo? Você como professor, como é que você acha a ação? Esses camaradas, eles vão para o trabalho numa condição realmente apropriada para exercer o seu papel? Como é que você Primeira vê essa coisa, questão? quando a gente fala de polícia, e inclusive muitos colegas que trabalham no sistema socioeducativo como agentes, né, eles são meio que tidos como sendo a força de segurança lá dentro, né? Então, primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente vai falar de debate de polícia, que os policiais, eles são da periferia também são filhos da classe trabalhadora, também moram na quebrada, a grande maioria. E muitas vezes essa guerra que a gente coloca os policiais de um lado e os jovens que estão nos corre aí nas esquinas da vida do outro, no final das contas tá ali pobre matando pobre, nessa guerra que não tem sentido, né? São vítimas dos dois lados. Mas é importante dizer que, sim, a polícia no Brasil ela precisa ser ressignificada, né?
E aí eu não estou fazendo crítica a você que é policial e que de repente está nos assistindo. Claro que não. Mas a instituição, eu estou falando em termos de instituição. Eu até costumo dizer aqui que eu conheci uma Hotel Fazenda ali, que antes era Hotel Fazenda e hoje é uma clínica de recuperação e ele está cheio de policiais lá, cara. Cara que tava inteiro, né? Esses caras fazem exame de todo jeito e daqui a pouco esses caras estão lá. Pô. Então, acho que também não tem uma política voltada para dar uma qualificação, uma certificação para esses policiais. Mas tá faltando alguma coisa, cara. Porque o que a gente vê... Outro dia eu entrevistei uma associação das esposas dos policiais. Que estão aí se organizando porque elas estão perdendo os maridos, cara. Muitas mulheres aí perdendo o marido, às vezes para droga e um monte de outros problemas aí. Os caras estão indo lá ficar internados. Então tem alguma coisa, precisa fazer alguma coisa com esses camaradas. Exatamente. A gente tem que entender como que surge a polícia no Brasil, né? A polícia no Brasil, ela não surge, né, para defender o cidadão. Ela surge para defender o patrimônio. Propriedade privada. Exatamente, propriedade privada. Então, eram os grandes fazendeiros, proteger seus canaviais, você pegar o escudo da polícia do Rio de Janeiro, vai estar lá o café, vai estar lá o arroz, né? Então, ela não surge para defender o cidadão. Ela surge para defender o patrimônio. Então, é uma polícia militarizada. Então, ela é treinada para matar. Né? O treinamento que eles recebem é para matar, não é para proteger. Então, nesse debate, inclusive se você for pegar dados, pesquisas, os próprios policiais são, a grande maioria, mais de 70% são a favor da desmilitarização da polícia. Porque até os treinamentos que eles recebem, esse treinamento militarizado, são abusivos, são vexatórios, né? E 70% deles querem a desmilitarização. Então, é um debate que precisa ser pautado na nossa sociedade, né? Para que, de fato, a polícia ela cumpra sua função social. Então, é claro que se você pegar os números do mapa da violência, são números absurdos de tantos assassinatos que existem e morrendo dos dois lados. Morrem muitos policiais, morrem muitos jovens de periferia. Né? O número de jovens, nossa juventude está sendo exterminada. São números de guerra, né? O número de morte da nossa juventude. Então, essa guerra que, como eu disse, que no final das contas é pobre matando pobre, né? E enquanto a gente não rever o nosso sistema de segurança pública, né, a gente também, desde a década de 90, que a gente investiu, na minha ótica, num modelo errôneo, que é o tal do tolerância zero, que é um modelo que surgiu lá nos Estados Unidos, na década de 90. Você vê que muitas coisas que eles querem praticar aqui era um país de primeiro mundo, um país que eles querem implementar aqui. Mas não funcionou nem lá. Não funcionou nem lá. O problema é justamente porque a gente copia os modelos de que fora dão errado. A gente copia os modelos que dão certo. Exatamente. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo junto com a China. A gente é o terceiro. Maior índice de morte por arma de fogo. A gente copiou o modelo deles, né, que encarcera muito e que não traz sensação de segurança, né? Quando esse modelo foi implementado lá, o discurso era que ia trazer, vamos a uma menor infração, vamos encarcerar, porque isso vai trazer uma sensação de segurança para a nossa população. Só que com o passar do tempo, foi vendo que estava encarcerando muito e essa sensação de segurança não chegava. Pelo contrário, só aumentava. E só aumenta. E aqui foi a mesma coisa. Na década de 90, o governo Fernando Henrique Cardoso trouxe essa mesma política para cá, do tolerância zero. Inclusive, teve governador aqui que foi eleito com esse discurso do tolerância zero. Verdade. E a gente encarcera muito e a sensação de segurança da década de 90 para cá, melhorou ou piorou? Te faço a pergunta. Com certeza piorou. Heitor. E aí, só para concluir o raciocínio, Godinho, se a gente for pegar os modelos que dão certo, vou pegar aí, por exemplo, Suécia, vamos pegar Noruega, Holanda. Eles investiram no que a gente chama de estado de bem-estar social, que é garantir com que os benefícios do progresso econômico cheguem para todos e não para a minoria privilegiada. Para você ter ideia, no ano de 2012,
2012, Holanda fechou 8 presídios por falta de detento. 2 anos depois, 2014, a Suécia fechou 4 presídios por falta de detento. Estão transformando em galeria de arte agora. Só Você pra tem ter uma ideia? ideia. Então, o que a gente precisava fazer é abandonar esse modelo que está dando errado, que deu errado nos Estados Unidos, que está dando errado aqui, e começar a copiar os modelos que estão dando certo, né? Que é o estado de bem-estar social. É o Brasil deixar de ser a Belíndia, que o Gessé Souza fala, e passar a promover justiça social, né? Fazer com que os benefícios do progresso econômico sejam acessados por todos e todas e não só por uma minoria privilegiada. Nós temos hoje a sociedade como a grande parte da sociedade que diz o seguinte: não, tem que prender mesmo, tem que não sei o quê, tem que descer. Outros dizem até que tem que matar. Então, você falando dessa questão, que tem algumas coisas aí que você percebe, mas qual é a culpa? Quem é que é culpado disso? Qual é a razão da gente estar... Porque todo esse modelo que o Francisco está colocando, que tem coisa errada e que você concorda, a culpa é de quem? Por que a gente não tem esse modelo lá da Holanda? É Holanda, né? Que você falou? Eu acho que é muito complicado a gente arrumar um culpado, porque eu acho que a gente passou 500 anos fazendo errado e Então, quer que comece a fazer certo do dia para noite. Por que você acha que a gente não começa a fazer certo? Porque eu acho que isso não é lucrativo para esses 20% que lucram com isso. Eu acho que essa guerra às drogas, ela é extremamente lucrativa para quem vende, por exemplo, serviço de segurança. Então tá. Para quem vende e se elege com isso, diga-se de passagem, com esse discurso de segurança. Então assim, tá. por isso. Porque vocês que estão vivendo ali com essa realidade lá dentro e que vê ali que as coisas poderiam ser diferentes e que precisaria mudar, o que pode ser feito, cara? Eu acho Você que está dizendo até a razão. Não, os caras não querem fazer porque isso aí não interessa, porque... O caminho é o engajamento político. Não tem por onde correr. Eu acredito que todas as vezes que a gente teve uma experiência, né, da nossa classe política realmente pensando numa melhora nesse sentido, a gente teve progresso. Eu acho que a criação do ECA é um progresso muito grande para a nossa juventude. Esse sistema que foi criado para proteger o direito do jovem é algo relevante. Então é um movimento político. Então, por exemplo, a gente realizou agora um festival que teve ajuda institucional do Simpro, que é o Sindicato dos Professores, que teve a Secretaria de Justiça ajudando, que teve a Secretaria de Educação, que teve a Regional, ou seja, é o aparato estatal colaborando para esse tipo de projeto. Isso tem que acontecer não só nesse nicho institucional, mas também no nicho político propriamente dito, parlamentar. Pensar em políticas públicas que realmente beneficiem a população. Pra mim, a apologia não é a letra de rap, mano. A apologia é a panela vazia, irmão. Isso pra mim é apologia. Pra mim, pesado não é a realidade que o cara tá cantando. Pesado é o esgoto a céu aberto que tá deixando todo mundo doente ali na rua e ninguém faz nada. Um cara que só aparece de 4 em 4 anos pra prometer um bando de coisa, na verdade não tem nada. E talvez é o primeiro que diga que bandido bom é bandido morto. Então, assim... a solução para mim ela é uma solução política, é uma solução de pensar realmente em como o Estado pode garantir direitos. E aí sim a gente vai pensar em como é que ele vai cobrar, né, a parcela daquela população que não conseguiu se adaptar. Então assim, para mim é isso. Começa pela política. Quando a gente diz começa pela política, mas essa coisa, os políticos não vão daqui a pouco. Não, nós assistimos lá o Voz da Periferia. E nós aqui que somos deputados, que somos senador, nós ouvimos ali o Heitor, o Francisco, e tinha lá também o Jonathan, e nós agora vamos mudar, nós entendemos. Eu não vou fazer isso nunca. Eu não vou fazer isso nunca, porque quando você diz que é a política, isso para mim me agrada bastante, porque essa é a causa. Eu acho que eles que estão lá realmente não vão fazer, mas a gente tem que aprender a votar, irmão. Nós da periferia... Nós temos que aprender a votar. Temos que fazer isso. A gente está elegendo o cara que chega lá para defender a sua própria empresa, seja de segurança, seja do que for, para fazer lobby lá dentro. Mas tem gente boa lá também. A gente não está aqui para fazer propaganda de nome. Mas tem gente boa lá também. Tem gente que quer trabalhar. Só que é isso. O sistema como um todo, ele não quer a mudança. Então é difícil mudar. Eu acho que o grande problema é porque lá tem gente boa, você está dizendo, mas a maioria não é.
Então, Mas quem botou lá? O que a gente precisa? Fazer com que a maioria seja do bem. Bom, E aí, qual é o caminho? Educação, né? Educação. Exatamente. Educação. Tem uma frase do Paulo Freire que eu acho fantástica, né? Se a educação por si só não transforma o mundo, sem ela tampouco o mundo muda. Então, qualquer transformação social, com certeza a educação ela tá ali, né? Transversalizando com essa mudança, com essa transformação, seja ela qual for. E acho que o caminho é esse, como o Heitor falou. A gente está elegendo ruralistas, estamos reelegendo empresários, mas e cadê a classe trabalhadora representada lá? Cadê os periféricos representados lá? Né? Cadê? Então tá faltando talvez a gente botar os nossos lá. Só para complementar, a gente tem um discurso desse, né, de colocar as minorias, né, dentro do parlamento, dentro desses processos. Mas a real é que nós somos maioria, nós somos minoria no sentido de representatividade. Então eu acredito que a gente não vai ter uma justiça menos racista enquanto não tiver preto nos processos de julgamento, juiz, promotor, advogado. Acredito que a gente não vai ter um sistema menos machista enquanto não tiver mulheres nos processos de decisão, de liderança. Então, assim, a representatividade é o que a gente tem que garantir para começar a conversa, porque não vamos ter representantes lá dentro que venham defender os nossos interesses. É impossível alguém que não mora aqui saber a realidade daqui. Não tem como. Então, assim, a gente precisa garantir que os nossos estejam lá dentro. E isso é através da educação e através do voto. É porque hoje o que a população, a maioria, aprendeu? A terceirizar a responsabilidade. Sim. Dizer que a responsabilidade é dos outros. Mas a responsabilidade, como a gente fala, e eu costumo dizer, polícia não faz lei, delegado não faz, juiz não faz. Quem faz são os políticos. E os políticos são colocados por nós. Essa periferia aqui, que é uma grande feira, onde os políticos, na época das eleições, vêm, cada um sai com sua sacola de voto e vai embora daqui. Então, se nós aqui ficarmos só aqui, achando que somos vítimas, e que cabeça baixa aqui, deixar descer o cacete, então nós vamos estar ferrados a vida toda. Se nós tivermos uma política de vir aqui, o pessoal, não, traz lá cria lá um negócio lá para dar uma cesta básica, para dar não sei o quê, é curativo isso aqui, nós precisamos do preventivo. E preventivo é quando a gente não tem como, para a gente mudar e fazer prevenção, é através da política, não tem outro caminho, cara. E nós temos que fazer com que, porque muita gente também elege e acabou, parece. Não é isso. E político respeita a gente organizada, seja amigo ou inimigo deles. Ele respeita. Ou seja, nós precisamos estar organizados aqui para a gente dizer para os camaradas lá o que a gente quer. Senão nós vamos ficar aqui dizendo aqui, não, os políticos... Por que a gente não... Se eu perguntar aqui pro pessoal aqui, por que a gente não tem esgoto? Por que a gente não tem aqui infraestrutura? Por que não tem iluminação pública? Por que a gente não tem educação, saúde e tal? Todo mundo vai dizer que a razão são os políticos, cara. E é importante dizer, Godinho, que quando a gente fala de política, não é o processo eleitoral, né? Isso aqui que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo é um ato político, Exato. né? A gente está debatendo a cidade, está debatendo as demandas da periferia. E o político nada mais é do que isso, né? Político vem de polis, de cidade. Quando você está debatendo os assuntos coletivos que dizem respeito ao coletivo, você está fazendo política. Nesse momento aqui, nesse podcast Voz da Periferia, a gente está fazendo política. Isso aqui é um ato político. A gente está debatendo a cidade, as demandas da periferia. Né? Então é importante que isso seja dito, né? Que isso aqui é um ato político. Francisco, nessa tua trajetória, nessa lida no dia a dia ali, qual foi o dia assim que tu mais... E, cara, ali tu tá de cara ali com tudo ali. Qual foi o dia assim que tu mais assim te emocionou, cara? Qual foi? Cara, tem vários assim, sabe? Tem vários. Mas um momento que foi bastante emocionante assim foi em 2018, quando a gente ganhou o prêmio Itaú Unicef. A gente conseguiu a autorização da juíza, doutora Lavínia, para levar um interno lá para São Paulo, né, para receber a premiação com a gente. E isso foi assim um marco histórico para o sistema socioeducativo do Distrito Federal, porque o jovem só saía daqui para ir para São Paulo se fosse para ser transferido para a Fundação Casa, né? E pela primeira vez um jovem estava indo para São Paulo
para receber um prêmio do qual ele era protagonista do projeto premiado. Então isso foi ímpar pra gente, assim, foi muito emocionante, né? Isso aí acho que marcou bastante a nossa trajetória aí. Cara. Qual o teu sonho hoje, dentro dessa linha como profissional, como ser humano? Qual o teu sonho, cara? Cara, meu sonho é de uma sociedade mais justa, sabe? Parece meio utópico, né? Mas eu costumo dizer que quanto mais próximo dos objetivos utópicos, mais moderna é a sociedade. Então, eu tento assim, fazer uma microparte, a minha microparte, para que uma microparte nesse mundo mude, sabe? E a gente, cada conquista dessa, de ter aqui, por exemplo, o Jonathan aqui com a gente hoje, cada dia a gente tem uma alegria nova, sabe? Todo sarau que a gente faz lá, é importante dizer isso, Godinho, a gente leva algum egresso, e aí esse egresso ele recebe um cachê também, e aí então ele vai lá mostrar o som dele, mostrar a arte dele, recebe um cachê. Esse pessoal aqui fora, ele tem muita dificuldade, não tem, cara? Tem. Muita dificuldade, esse trabalho de... E aí é um ponto, você tocou num ponto assim né? importantíssimo, porque hoje a principal falha do sistema socioeducativo hoje é justamente a falta de uma política pública eficaz de acompanhamento de egresso. Sim. Porque o jovem, quando ele está lá dentro, e ele escuta muito isso deles mesmo, fala, pô, aqui vocês conseguem pesar na nossa mente, né? Eles falam. Quando eles estão lá dentro, a gente consegue pesar na mente deles, passar por valores positivos, etc. Só que quando eles saem, eles voltam para o mesmo ciclo de violência, para o mesmo ciclo de violação de direitos que eles estavam anteriormente, que é difícil de romper. E voltam a ser invisíveis para o Estado. Eu tenho uma ex-aluna nossa lá, uma das primeiras a ser atendida pelo projeto. O nome dela é Yasmin Baimas, super inteligente. Hoje ela trabalha na ANISA, um instituto presidido pela pesquisadora Débora Diniz, virou escritora, se formou em assistente social, né, serviço social, ela se formou. Tá super bem. Mas eu lembro de uma audiência pública que a gente participou sobre o sistema socioeducativo, que ela fez uma fala muito impactante. Que ela falou que ela sempre foi invisível para o Estado. E que o Heitor até falou sobre isso hoje. E que o Estado só enxergou ela quando ela errou, para punir. E depois que ela cumpriu a sentença dela, ela voltou a ser invisível para o Estado. E é isso que acontece com esses jovens. Eles saem de lá totalmente desassistidos e rotulados. Então é complicado, né? Você não ser visto e ter todos os direitos negados desde a primeira infância, e aí o Estado só aparece na tua vida para te punir, depois que você cumpre o que você deve, ainda ele volta a ser ausente na sua vida de novo, né? Então isso é muito triste, mostra a falência total das políticas públicas para a nossa juventude, né? Eu tenho certeza, se esses jovens tivessem acesso a todos os direitos fundamentais que está na nossa Constituição, né? Não é benesse nenhuma, está lá na Constituição, a grande maioria não estaria cumprindo medida socioeducativa. A grande maioria. Claro que casos de psicopatia existe, mas é uma minoria. Pode botar 1% aí se for muito. O resto são jovens que não deveriam estar lá. E se estão lá é porque o Estado está sendo ausente. Jonathan, e você, cara? Qual foi o dia que tu entendeu assim, o mundo desabou pra mim? Qual foi? Teve um dia assim que tu falou, cara, arrebentou tudo. Porque tem hora que chega perde até a razão de viver, por isso que os caras às vezes fazem coisas. Teve um dia assim que você falou, meu Deus do céu. Teve vários, né? Qual foi o dia mais triste da tua vida? Foi eu tá lá, foi lá dentro, né? Foi bem no início. O início é bem difícil, bem difícil. Quem acompanha sabe que é bem complicado mesmo. Eu tava lá, eu me senti tipo nada. Tipo, nem pra família, minha mãe tinha... Você deu vontade de desistir, em algum momento desistir de viver? Dei. Sim. Deu vontade, sim. Bem no comecinho, foi a pior coisa. Chorei, não vou mentir, chorei bastante. Aquela angústia no peito, sabe? Bem difícil. Você vê que você já foi bom em algumas coisas e hoje você ser tratado dessa forma, entendeu? Bem difícil. Cara, ainda bem. Mas hoje tu tem um sonho, né? Tem. Qual o sonho hoje?
primeiramente, é ser cantor. Primeiramente. E o segundo, meu pai tem uma microempresa, entendeu? Aí desde pequeno, eu vi ele fazendo isso. E eu quero fazer também, igual ele. Fazer e conseguir que dê um resultado, né? Esse é meu segundo sonho. Se um dia der certo o primeiro, eu quero continuar no segundo. Entendeu? Beleza. Heitor, esse trabalho de vocês é um trabalho, antes de mais nada, é um trabalho magnífico, é um trabalho muito bacana, cara. É um trabalho que muita gente não vê, cara. Muita gente não vê, porque o próprio Estado, hoje, ele cria esse negócio, o sistema está montado lá e dane-se. E quando eu falo isso, não é que não tem ações, tanto é que vocês estão lá dentro e tal. Não é que é totalmente jogado, mas quando comparado à necessidade, é muito pouca coisa diante da necessidade, cara. E você, nessa lida, você cantando ali, cara, para aqueles caras ali, olhando para aquela garotada, as crianças jovens aí, que muitas vezes você olha para ele ali, puta merda, cara, acabou a vida desse cara. Esse cara aí, muitos caras desse aqui tá... Qual foi o dia assim que tu ficou que mais te emocionou ali, cara? Você que canta com tanta garra, a gente vê que tá vindo mesmo de dentro mesmo a coisa. Você canta com... Puta merda, o cara assistir tu cantando assim, a gente vê que tu incorpora mesmo ali, cara. Muito bacana te ouvir. Então, tu não consegue ser só isso, só cantar vindo de dentro, mas o mundo que tu vive ali, pô, tu vai ver cenas ali que tu diz, puta merda, cara. Podia fazer mais, eu podia, o que eu faço? Eu não saberia dizer qual dia que emocionou mais, porque toda vez que a gente tá é uma experiência diferente, sacou? Mas assim, o que realmente me emociona é isso, é esse acompanhamento, quando vem pro lado de fora. Quando a gente vê que o trabalho que a gente realizou ali dentro, a real é que por mais que a gente consiga ter atenção, né, ter ali o abraço de quem tá participando, a gente só vai ter certeza mesmo se funcionou quando sai. Pra ver se aquelas ideias que a gente botou ali realmente vão ser concluídas, pra ver... Em algum momento você deu vontade de... Cara, vou sair disso aqui. Não. Nunca, muito pelo contrário. A minha vontade foi sempre de continuar, expandir. É o que a gente está fazendo agora. A gente está expandindo o projeto para ir para as outras unidades, para ir para várias coisas. Quando você falou disso, que às vezes, né, o problema da sociedade é terceirizar a cidadania, e eu concordo, mas eu também acho que tem muita gente fazendo papel de Estado, irmão. Quando a gente entra lá dentro para oferecer oficina, curso e oportunidade, a gente não está inventando a roda, não. A gente está fazendo o que o Estado deveria estar fazendo e não oferece. Então, assim... essa dualidade que a gente vive de não ter acesso à maioria das coisas e ir para um lugar para tentar fazer aquilo que a gente já não teve acesso. Então, assim, esse ciclo é uma parada que quem tem é a esperança, meu irmão. Você tem que alimentar isso todo dia e eu acho que isso vem da legitimidade de pertencer. Eu acho que só tem essa gana de realmente lutar pela favela quem tem alma de favela, irmão. Quem não tem, não vai ter. Uma hora vai enjoar, sacou? Mas pra nós isso é uma parada de vida mesmo, que a gente acredita, porque é isso. Quem é da favela tem vontade de deixar de ser favela? Depende, cara. Eu acho que depende do discurso que você abraça. Eu fui criado, graças a Deus, o meu pai, minha família, é uma família que tem muito orgulho de ser de favela. A família da minha mãe é do Maranhão, tudo filho de índio. E a família do meu pai é do Rio de Janeiro, de Madureira, Campo Grande, enfim. Então é gente de comunidade, de quebrada, e a gente tem muito orgulho dessa cultura. Meu pai é do samba, né? Então, assim, o hip hop me deu esse pertencimento de ter orgulho disso, de ter orgulho do nosso modo de se vestir, do nosso modo de falar, do nosso modo de cantar. Então isso me promove orgulho. Então eu entendo que tem pessoas que não enxergaram isso e que de alguma forma acham que você mudar de CEP ou estar em outra casa faz com que você seja mais ou menos que alguém. Eu discordo, eu tenho muito orgulho da cultura que vem daqui, eu me identifico muito com isso. E hoje a gente trabalha, tem o nosso trabalho, eu teria condições de sair daqui e morar em outro lugar, mas eu faço questão de morar aqui, irmão, me sinto bem aqui, me sinto em casa. Então assim... pra gente isso é uma concepção que varia de pessoa para pessoa. Eu tenho orgulho, eu gosto. O objetivo é contribuir para uma transformação. Com certeza, um mundo melhor. Meu sonho é fazer a diferença no mundo, velho. É aquele lance do olhar, né? Onde as pessoas muitas vezes veem problema, a gente vê potência. Exatamente. Onde o imaginário social enxerga a juventude
como sendo o algoz aí, né, de todo esse cenário de violência. Não, a gente não acha que a juventude é problema, a juventude é a solução, né? Então, depende muito do olhar de cada um e cada uma, né? E o nosso olhar é esse, é enxergar neles potência, enxergar neles a solução e não o problema. Bacana, né, cara? Ouvir isso tudo aqui e você é o troféu desses caras aqui. Você tá vendo aqui, eles daqui, ó. Real. Não Aconteceu, só eu, né? Não só eu. Pois é, mas eu digo aqui hoje no pod aqui, eles estão trazendo você como o troféu daqui, cara. É a prova aqui que a gente. Eu agradeço. O cara com esse bastante. pensamento aqui, que agora vai seguir outro rumo, que. Já tá Porque a nossa vida, Já a nossa tá vida seguindo. é em busca de oportunidade, cara. Foi difícil E trazer tudo ele aqui, é- Gondim. Foi difícil Foi, trazer ele aqui. O cara tá trabalhando o tempo todo. Tu liga pro cara, tu não acha ele não. Porque a gente ligou mesmo de todos os lados e achou. Fala, bora. Mas tá correria, bicho. Mas isso é bacana, que a gente falou com vários jovens para tentar trazer. E legal mundo que estão todos trabalhando. Então, sabe, isso Olha traz só. uma satisfação pra gente, sabe? Cara, Enfim. a importância de você estar aqui hoje, pra gente, a gente tem muito orgulho aqui com a gente, toda a nossa equipe aqui, que faz isso aqui também por amor. Muito bacana ter. A gente nem pensava que ia encontrar pessoas assim. A gente montou o podcast, lógico, com a intenção em defender, em fazer com que a periferia tenha voz. Mas eu confesso assim que isso que vocês estão trazendo aqui, esse outro lado, coisa que muita gente não conhece, não enxerga, não sabe o que rola por trás de tudo isso aí, não sabe que tem esses caras aqui que estão lá dentro, lá tentando mudar ali. O raio de abrangência de vocês, ele aquilo. O raio de abrangência nosso é que determina o tamanho da nossa ação. A gente agradece. Ou seja, o poder, né, é da gente que determina o tamanho. Vocês gostariam de ter um mundo melhor, muita gente recuperada, muita gente como, né? Então tudo isso é muito bacana, cara. A gente agradece muito a oportunidade, viu, Godinho? Porque, assim, é muito importante dar essa visibilidade positiva, porque geralmente os programas, a mídia, de uma forma geral, quando fala do sistema socioeducativo, só mostra alguma coisa quando tem alguma tentativa de rebelião, quando tem alguma tentativa de fuga ou algo do tipo. Só pautas negativas. E não mostra as potências que tem lá dentro. O que eles estão produzindo? Menino fazendo livro, menino fazendo CD, menino fazendo Quem videoclipe. foi que ganhou um prêmio de literatura? Literatura. Que escreveu a poesia e ganhou um prêmio. Lá da unidade. Da unidade. Não vou me Foi no recordar. evento das mães ainda. Pois é, não Gente vou- ganhando prêmio literário lá dentro, cara. Então, enfim, jovens que passaram por lá, que viraram escritora, como a Yasmin Baima, que eu citei. Então, isso a mídia não mostra, cara, sabe? Então, assim, e aí por isso que parece que elas querem criar a cortina de fumaça, né? Dizer que o problema da violência no Brasil é a juventude, que tem que reduzir a maioridade penal, e não sei o que, sabe? Só que quando você tira essa cortina de fumaça, não é nada disso, né? Eles não são o problema, eles são a solução. Eles são potência, não são problema, saca? Bacana. Jonathan, olhando para essa câmera ali, manda um recado aí para a rapaziada que tem a possibilidade de cair num mundo até errado aí. Fala para eles aí, cara, o exemplo que tu tá vivendo aí. E para eles, dá um recado para eles dizendo assim, cara, fala o que tu achar que é melhor. Aproveita aí. Sei nem como falar, né? Mas vou falar. De alguma forma, alguém que pode estar me escutando, me vendo, não aqui pelo programa, mas alguém que mostrou algo assim. Queria passar um recado aí, não para jovens, também para adultos que estão nessa vida, caiu de qualquer forma na vida errada. Tudo tem uma solução. Quando você pensa que... Eu já pensei que não tinha nenhuma solução, não tinha mais jeito, que sempre as pessoas me apontavam como descarte, como que não ia servir pra nada nunca, entendeu? Quando você se sentia assim, pode ver que isso aí eu entendi como foi um teste, pra ver se eu ia tentar mostrar diferente ou eu ia desistir ele mesmo, ia continuar e ia acabar morrendo ele mesmo.
Mas eu esperei. E com o tempo, demorou um pouquinho. Com o tempo eu fui ver que todo mundo, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo, Deus dá uma chance da pessoa abraçar, espera essa chance. E não vai em ideias dos outros, que tem muita gente que vai, né? Não vai na ideia dos outros. Escuta principalmente a mãe. Principalmente a mãe e o pai. O pai ou a mãe estiver vivo, a avó. Quem cuida de você, né? Escuta principalmente essa pessoa. E se de alguma forma, vocês for mandar algum vídeo lá pra dentro lá, a rapaziada que tá lá, uma coisa eu vou falar. Não deixa essa angústia que tá aí dentro dominar tua mente, fazer coisa errada, querer tacar o terror, querer ser o foda aí dentro, não. Abraça a educação que tá aí no sistema, né? Que tem uma educação boa. Realmente tem uma educação boa. Os técnicos, quem tá lá, projeto rap que tá lá, abraça isso aí, mano. Não leva como um passatempo, não. Abraça isso aí de coração. Tenta puxar o de melhor que tiver nisso aí. Pra tu que te interessar, tenta arrastar igual eu fiz. Pra você que vai despertar uma coisa, que esse despertar vai te levar a outro e vai levar a outro e assim vai. E aí Bacana, vai, é cara, bacana. Aí tu fala, o cara era tímido, tá vendo aí, ó? A declaração do cara aqui até me impressionou. Meu amigo Francisco, eu quero aqui te agradecer, cara. Tua vinda aqui, um show. O que você fez aqui foi um show de história, né? Tu é professor de história, né? E um exemplo pra gente aqui, pra periferia. Eu gostaria de pedir que você mandasse o teu recado aí pra rapaziada que tá escutando a gente. Cara, falar o que depois do Jonathan, né, cara? Acho que o cara ele aí falou tudo, né? Eu acho que eu vou aproveitar essa minha saudação final para agradecer, sabe? Porque agradecer vocês do Voz da Periferia, que é essa visibilidade positiva, como eu disse, é muito importante, né, para a gente estar pautando positivamente, que lá, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que tem meninos e meninas problemas, não, lá tem sim, meninos e meninas com muitos problemas, certo? Ao contrário do que as pessoas falam, que lá tem meninos e meninas violentos e violentas, não, lá tem meninos e meninas que sofreram várias formas de violência desde os primeiros dias de vida, violência promovida pelo próprio Estado, né, negando direitos fundamentais, e é muito importante esse espaço para a gente desconstruir um pouco desse imaginário social. Agradecer a todo mundo que faz o projeto Rap acontecer, porque ele é feito por várias mãos, né? Eu e o Heitor aqui somos fundadores do projeto, mas tivemos como fundadores também a professora Nina Pedra, Luana Eusébio, deixa um abraço para elas, Sandrox, Castelo Beats, o núcleo de ensino, né, que tem professores como o Jonathan bem falou, né, que promovem uma educação de qualidade lá dentro, agentes, técnicos. Então, tem muitos profissionais que fazem a socioeducação acontecer mesmo com todos os problemas que eu relatei, né? Que existem muitos problemas. O sistema socioeducativo ele tem muito a melhorar, a educação tem muito a melhorar, e eu estou falando como socioeducador e como educador, mas se a gente ainda consegue ressocializar mesmo com tantos problemas, é porque temos muitos profissionais de excelência e temos muitas potências lá dentro. Então, agradecer a todos e todas que acreditam na socioeducação, que acreditam na ressocialização, que acreditam na nossa juventude, e tenho certeza que você é um desses, que senão você não teria feito o convite pra gente, viu, Godinho? Muito obrigado. Verdade, é um luxo, cara, ter você aqui, ter vocês aqui. Heitor, camarada, tu é porreta, como diz os baianos. Valeu, meu. Muito bacana mesmo, muito bacana. Uma visão, dá para perceber na tua fala que tu é um cara muito inteligente, um camarada que sabe o que está falando, tem conhecimento, não é teoria. Tu conhece a teoria, tu fala de forma teórica, mas tu tem a prática, tu vive lá dentro, tu sabe, a gente vê, e tu consegue transmitir um negócio muito bacana que é o sentimento, cara. Tu fala com muita garra, com muita força. Que bom. Obrigado. Queria pedir para você usar o microfone aí, manda um recado aí para a rapaziada, para todos. Gostaria de agradecer a todos e todas e todes. Gostaria de agradecer o pessoal do área, que faz parte da Associação Respeito e Atitude. Gostaria de agradecer o pessoal do Instituto Ideias.
Gostaria de agradecer todo mundo que faz parte do hip hop do Distrito Federal, um movimento maravilhoso. Gostaria de agradecer meus professores, gostaria de agradecer a Deus, minha filha, minha companheira Ediá, e mandar um recado para todo mundo para, não desistir dos seus sonhos não, e lutar pelo aquilo que você acredita. Bacana. E eu quero aqui sugerir para que vocês conhecendo pessoas que você até citou umas meninas aí, vocês citaram que também fazem parte do projeto. Vocês conheceram alguém que vocês acham que é interessante para a gente estar mandando essa palavra para a periferia com um objetivo aqui? A gente não quer tomar lugar de ninguém, cara. Nós queremos ocupar um lugar que é nosso. Cada um de nós temos a nossa oportunidade. O que a gente está lutando é por uma conquista que é nossa, que é nosso direito. E que nos é negado, muitas vezes. Então, se vocês conhecerem alguém que queira dizer, Coutinho, pessoa aqui é bacana, e até pode falar com a nossa produtora Stephanie e tudo. E nós vamos estar trazendo aqui, cara. Aqui funciona assim. Disseram que vocês eram bacana e hoje o que a gente está fazendo aqui é comprovar. Com tudo isso. Obrigado. Quero aqui, mais uma vez, pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Retro.